Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira e eu quero te abençoar em nome de Jesus, pedindo que Deus possa estar abençoando a tua casa, abençoando a tua vida. Aqui em Guaratuba tá frio, 17 graus, acho. Não sei, acho que é isso. Chovendo, 16 graus, bem frio. A gente está aqui com o fogão a lenha aceso, né? Passando um chá, aqui, vou mostrar para você. Tô passando um chazinho. Tô fazendo aqui um chá porque tá frio pra caramba, né? Bem frio. E a gente vai hoje estudar um pouco a Bíblia. Essa é a nossa função, tá? A gente não vai falar de outra coisa. A gente vai falar só da Bíblia. Estou posicionando meus telefones aqui para eu poder estar acompanhando com vocês os comentários de vocês aí, tá bom? Então a gente vai... vou estar lendo todos os comentários na medida do possível, é claro. Eu quero trazer hoje um texto para vocês que fala de maneira muito clara sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Ele traz de maneira muito clara, para não deixar dúvida nenhuma para você. Nós, crentes, cristãos, seguimos o Velho Testamento, sim ou não? Né? De que maneira a gente se comporta em relação ao Velho Testamento? Eu quero ensinar isso para você hoje, você que ainda não sabe, né? Você que ainda não sabe, para que você entenda e aprenda a palavra de Deus, né? Essa é a minha função, é por isso que eu estou aqui. Deus me deu essa notoriedade para que eu estivesse aqui e pudesse te ensinar, para que você me conhecesse, para que você viesse aqui, para você estudar a palavra, aprender a palavra e, quem sabe, se você se esforçar e perseverar até o fim, ser salvo. Isso é a função, tá? Então todo o resto aqui todo o resto, obrigado Ana Karina Ribeiro, todo o resto não é tão importante, né? Porque as coisas passam, a vida passa, tudo passa. Mas o que vai permanecer é o amor, a nossa fé em Cristo, né? Que vai fazer com que um dia a gente seja aí alcançado, né? E possa ir morar no céu. Então a minha função principal como pastor é pregar o evangelho para você, te ensinar. E é isso que eu tô fazendo aqui, tá? É isso que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, vamos na frente aí. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se você pudesse fazer o favor. Nunca esqueça, né, de quando você vir aqui de manhã trazer um caderno, uma caneta para você anotar as coisas que o pastor vai te falar, tá? Anotar os versículos, as referências bíblicas, né, que a gente fala. Então são os versículos, os capítulos, os livros, para que você possa estar buscando aí esse conhecimento, esse entendimento posteriormente. Se você tiver dúvida, você tem ali anotadinho, né, uma caneta de marcar texto para você marcar o texto na tua Bíblia, entendeu? Então vamos caminhando aí, né? Vamos caminhando para que dê tudo certo, para que vá tudo bem aí, tá bom? Vamos lá? Eu quero que você abra a tua Bíblia junto comigo, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou falar aqui mais perto do meu microfone, que eu tô falando até no normal aqui, mas tá ficando baixo para vocês aí, né? É que eu tô com a Bíblia aqui na frente e o microfone fica mais longe, aqui tá um pouco complicado, mas Deus vai prover e a gente ganhou um microfone novo aí que fica de longe, né? Vamos instalar ele aí para dar uma melhorada, tá? Ok? Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 1 em diante.
Eu já vou fazer a leitura e depois a gente vai discorrendo verso a verso, tá? Beleza? Vamos lá? Diz assim, ó, o texto: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Vamos orar agora, feche os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos ajude e abençoe, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Papai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que entendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui, para você que ainda tem dúvidas, e eu vou quebrar aqui vários paradigmas hoje, né? Vários paradigmas hoje. Onde você sabe se o ferro-bote está aberto, está atravessando? Dá uma pesquisadinha aí para ver. Faz favor. Várias vezes nós aprendemos e ouvimos aí muitas igrejas que seguem o Velho Testamento, Congregação Cristã, Igreja Adventista e tantas outras, né? Que ainda baseiam os seus ensinamentos no Velho Testamento. E a gente, observando a palavra de Deus, percebe que nós estamos debaixo de uma doutrina que vem do Novo Testamento. Entendeu? Nós estamos debaixo de uma doutrina que vem do Novo Testamento, não mais do Velho. Tá? Não vem mais do Velho, vem do Novo Testamento, tá bom? Então, quando a gente começa a ler a segunda carta aos Coríntios, tá?
no capítulo de número 3 e no verso de número 1, a gente lê assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Veja que hoje muitas igrejas... Tá normal. Quem quis saber informação sobre o ferryboat, tá normal o ferryboat, tá atravessando, tá bom? Nós vemos muitas igrejas hoje se utilizando desse expediente de carta de apresentação, né? Então, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que isso não é um hábito da igreja cristã. Veja que a carta, eu preciso de uma carta de mudança. Eu preciso de uma carta de apresentação para eu ir pregar em outro lugar. Eu preciso de uma carta de apresentação para que eu vá em tal canto, ali, aqui, né? Então o apóstolo Paulo diz que isso não é necessário. Amém? Ele diz, ensina para mim e para você que isso não é um hábito da igreja cristã. Então isso é mais um costume de determinadas igrejas, ok? É mais um costume, tá? De determinadas pessoas, ok? Que implantaram isso na igreja, tá? Que implantaram isso na igreja, mas a Bíblia não diz isso, tá bom? A Bíblia não fala, inclusive o apóstolo Paulo fala, dizendo assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, eu e você somos reconhecidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem precisa de uma carta não é apresentado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos a carta de Cristo, né? E quem nos apresenta não é outro senão aquele, né? Senão aquele que nos enviou. Então veja que a gente discorrendo no texto, a gente já vai para o verso de número 3, a gente está só fazendo a introdução do que de fato eu quero falar para você hoje. O verso 3 diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, se você é a carta de Cristo, por que você precisa de uma carta do seu pastor? Por que você precisa de uma carta de recomendação da sua igreja? Se a Bíblia diz que você é a carta de Cristo, que é ministrada por nós, o apóstolo Paulo disse, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Entendeu? Não escrita com tinta. Nós não somos uma carta escrita com tinta. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Mas com o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo escreve em mim e em você, e todos veem essa carta em nós. Quando você vem aqui e você vem ouvir o que o pastor Santo está pregando, você vem ouvir os ensinamentos bíblicos, você está acompanhando na Bíblia junto comigo, você está com a tua Bíblia aberta aí, a gente está, Arlete Rezende, 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 3. Você está acompanhando comigo, eu estou te mostrando o que está escrito na Bíblia. Aparece sempre uns caras aí para dizer assim, o que esse cara ensina é heresia. Veja, eu estou te ensinando a Bíblia. Mas muitas vezes a palavra de Deus, a Bíblia, vai contra o que os caras ensinam na igreja deles. E eles dizem que é heresia, porque eles preferem o que eles ensinam lá do que a Bíblia. Mas eu sou um cara biblicista. Eu sou um pastor biblicista. Eu sou um pastor cristocêntrico. E eu ensino e vou morrer aqui ensinando você a Bíblia. Entendeu? Eu vou morrer, levar pedrada aqui se preciso for, ensinando para você a Bíblia, que vai contra o que muitas igrejas ensinam. E os caras diziam assim, mas você vai receber uma pessoa de qualquer jeito, você não conhece. Eu te pergunto, como é que você vai convidar uma pessoa que você não conhece para pregar na tua igreja? É uma pergunta que eu vou falar para você.
Por que eu não recebo ninguém na minha igreja? Às vezes a missionária Kate vem pregar aqui na minha igreja, que é minha amiga. Ela é da Assembleia de Deus. Ela é como minha irmã, conheço ela há mais de 20 anos. Às vezes eu trago ela para pregar na igreja, quem é antigão aí já conhece, já viu. Ela traz uma carta da Assembleia de Deus que o pastor dela exige que eu assine a carta. Eu faço isso por respeito a ela. Mas isso vai contra a palavra de Deus. Porque se eu convido a missionária irmã Kate para vir pregar na minha igreja, é porque eu sei que Deus usa a vida dela. Eu sei que Deus está na vida dela e eu confio plenamente em permitir que ela suba. O Erivelton, um beijo para a galera que está na Espanha. E eu confio que ela vai subir no púlpito da minha igreja e Deus vai usar a vida dela, porque o Espírito Santo me apresentou ela, porque foi o Espírito Santo que trouxe ela. Entendeu? Então por que eu preciso de um papel? Eu te pergunto. Ah, pastor, eu queria que o senhor trouxesse o pastor José da Cruz. O cara é bom, homem de Deus. Eu não conheço, como é que eu vou trazer ele na minha igreja? Ah, mas ele tem carta do pastor dele, mas a Bíblia diz que a carta é ele. Não é o pastor dele que recomenda. Aí o cara vem na minha igreja, dá um monte de canelada nas minhas ovelhas. Entendeu? É isso, irmão. O irmão Miquel está perguntando, e se caso eu mudar de ministério? Irmão, o que é que vai resolver a tua carta? Por que você quer uma carta? Para chegar no ministério e dizer assim, eu sou presbítero? Eu sou diácono, eu quero assumir? Irmão, se você vir na minha igreja, por exemplo, dizer uma coisa aqui para você. Você vai vir congregar comigo. Você vai entrar na minha igreja como ovelha, como membro. Você não vai entrar aqui, eu sou presbítero. Opa, mas Deus me levantou. Então Deus vai falar para mim e dizer, esse aqui é meu pastor. Aqui, você pode receber ele. Eu vou receber você como pastor da igreja. Entendeu? Aí você traz aqueles zoiudo daqueles pregador. Daí o cara sobe no púlpito, começa a falar um monte de heresia, né? Um monte de heresia que ele aprendeu na igreja dele, que isso aqui é pecado, que as irmãs que usam brinco vai para o inferno. Eu já vi isso quantas vezes. O cara tá com carta do pastor dele, mas vem aqui, porque eu sonhei que eu fui no inferno, e lá no inferno tinha uma sala cheia de irmão de bermuda, na outra sala tinha uma sala cheia de irmã de bico de pato. São essas cartas que levam esse tipo de gente para pregar no Brasil inteiro. Eu não conheço, nunca vi o cara, não sei quem ele é, como é que eu vou pôr ele no púlpito da minha igreja para pregar? Você que é minha ovelha tem que vir aqui para ouvir eu pregar, eu sou teu pastor, sou eu que tenho que te ensinar. As pessoas têm que parar com esse espírito de Assembleia de Deus, e eu estou falando porque eu sou um assembleiano, vocês sabem disso muito bem, eu falo aqui sempre isso, porque eu nasci e cresci dentro das Assembleias de Deus, que você só vai na igreja quando tem um pregador de fora, você só vai na igreja quando vem um pregadorzão. Eu tenho ensinado você que você tem que aprender a ouvir a voz do teu pastor, é isso que você tem que aprender a ouvir. Mas o meu pastor é muito ruim. Mude de igreja, então. Vá para uma onde o pastor é bom. Você não é uma árvore? Se mude. Simples. É simples. Eu falo as coisas aqui, tem gente que fica bravo comigo, irmão. Tem gente que fica bravo com as coisas que eu falo aqui, sabia? Mas é verdade, irmão. Tem gente que fala assim para mim, ontem uma irmã mandou mensagem para mim e falou, pastor, eu queria conversar com o pastor, eu posso te ligar? Eu falei, desculpe, eu não te conheço, eu não posso atender você. Nossa, mas o pastor como é que ela me chamou? Ela quis dizer que eu era estrela, né? Não atende os outros. Eu falei, irmã, eu atendo as minhas ovelhas. Um áudio. Eu falei, eu atendo só as minhas ovelhas, eu já tenho dificuldade de atender as minhas ovelhas. Eu falei, aonde você congrega? Ela disse, eu congrego na Assembleia de Deus. Eu falei, então vai conversar com o teu pastor. Você está vindo conversar comigo por quê? Você não tem pastor na tua igreja? Quem tem que cuidar de você é o seu pastor, essa é a ovelha dele. Não sou eu. Eu não tenho obrigação de orar por você. Eu não tenho obrigação de cuidar de você. Tenho? Não. A Bíblia diz, pastor tem que orar por todo mundo? É isso que está na Bíblia? Não.
A Bíblia diz que cada pastor foi posto sobre a sua congregação. Se formava as igrejas, leia isso, está escrito na Bíblia, carta a Timóteo. Timóteo estabelecia a igreja e colocava sobre cada igreja um pastor. Então, cada pastor tem que cuidar da sua ovelha. E você não tem que ficar cuidando da ovelha dos outros. Você não tem obrigação de fazer isso. A gente até atende pela misericórdia de Deus, porque às vezes a gente se compadece do sofrimento das pessoas, mas daí quando você vai pregar o evangelho para ela e dizer assim, irmã, escute aqui, por que a tua vida está uma porcaria? Por que a tua vida não vai para frente? Por que você não é liberta? Ah, mas na minha igreja o pastor não ora por libertação. Mas você está fazendo o que lá? Daí eu que vou ter que orar para você se libertar? Aí chega no final do ano, você vai comprar a arquinha da promessa, né? Que os caras vendem todo final de ano. Olha, vamos fazer uma campanha da arca da promessa. Aí aparece o cara com um monte de arca pequenininha assim. Você já viu essa campanha? Eu vou vender por R$300 cada arca, que ele paga 17 para fazer. Que já veio um cara me oferecendo no passado para mim comprar. Né? Daí vem uma arquinha, daí o cara falou assim, ó, você vai pegar essa arca, vai levar para dentro da tua casa... E você vai ser igual o Obed-Edom. Você vai entrar dentro da tua casa e lá vai ser uma bênção a vida inteira. E daí você paga 200, o cara vende 100 arquinhas daquela a 200. Quanto que dá 100 vezes 200? Dá 20 mil, é isso? Daí o cara pega aqueles 20 mil e vai tirar férias com a família dele. Vai ficar uma semana no hotel com toda a família, final de ano, de boa. E você com aquela merda em cima da tua casa achando que aquilo vai mudar a tua vida. Entendeu? É isso aí, irmão. Isso aí é verdade. O que eu tô te falando é verdade. Se você está se ofendendo, que se dane, se ofenda. Você está entendendo, irmão? Você está achando que uma arquinha, que um bibelozinho, que eu não estou dizendo que é pecado você ter, porque se você quiser, você pode até comprar uma arquinha, porque a gente compra uns bibelozinhos para pôr em casa, né? Eu tenho aqui baleiro, eu tenho um monte de coisa aqui para enfeitar. Tenho bandeira. Você vai dizer que isso aqui é idolatria? Não, ué. Posso ter uma arquinha daquilo ali? Posso, eu não idolatro ela, não tem problema, é bonitinho, um enfeitezinho legal, mas dizer que isso aí vai mudar a minha vida? Dizer que isso aí vai transformar a minha vida, irmão? Isso aí, daí você já está de sacanagem, né? Dizer que você vai comprar um lencinho do pastor Valdomiro, colocar debaixo do teu colchão, você vai dormir bem? Você deve estar de sacanagem, irmão. Você vai dormir bem quando você tiver com a tua consciência tranquila diante de Deus. Quando você aprender a orar, aprender a se arrepender do teu pecado, abandonar a sacanagem, a prostituição, a mentira, a idolatria. Daí tua vida vai mudar. Entendeu? Mas tem muita gente que acha que Jesus opera pelo meio fácil. Que é só você comprar. Ah, pastor, mas nós vamos fazer um ato profético. Isso pode? Pode, irmão. Mas vender tá errado. Vender tá errado. Você pode pegar um objeto. Isso é bíblico. É bíblico. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, escute aqui que eu vou te falar, está no livro de Atos, eu acho que é 16 ou 19, eu não lembro, que o apóstolo Paulo ungia as roupas das pessoas. Ungia as roupas. Ungia camisa, ungia lençol, ungia travesseiro, porque você tem que entender de onde é que os caras tiraram essa ideia. Entendeu? Então o apóstolo Paulo ungia, as pessoas levavam aquele lenço, aquela roupa que foi ungida, que foi passada no suor do Paulo. A Bíblia diz que colocava sobre o endemoniado, o demônio saía. Colocava sobre o doente era curado. Entendeu? Então você pode fazer isso? Pode, mas não pode vender. Pastor, isso aí tem base bíblica de ungir as coisas? Tem, Mateus 21, 22. Tudo aquilo que pedir em oração, crendo, receberá. Está escrito na Bíblia, você pode fazer. Mas o que está errado é fazer o comércio, é cobrar, é o cara te vender o vidro de óleo. Isso está errado.
Jesus disse: a casa do meu pai não é casa de comércio, então não pode vender nada. Entendeu? Por que, Giovanni, Deus não corrige essas igrejas que pregam heresia? Porque eles são o joio. E Jesus disse: deixai o joio. É simples, irmão. Precisa ter o joio no meio do trigo. E vai ter. Entendeu? E vai ter o joio até o final, infelizmente. Agora, quem tem que ter discernimento? É você. Quem tem que ter discernimento das coisas é você. Então, nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Você é, eu sou. Então, você tem que ter discernimento. Você pode fazer um voto na igreja? Pode. A Bíblia diz que se você quiser votar, você pode. Ok? Mas o voto não precisa ser comprado. O voto não precisa ser comprado. É disso que eu estou falando. Entendeu? O voto não precisa ser comprado. Aqui na minha igreja, muita gente vem conversar comigo, tá? Muita gente vem conversar comigo e diz assim: ah, pastor, eu quero fazer um voto na tua igreja. Escute aqui qual é a obrigação do pastor. Escute aqui. Eu quero fazer um voto na igreja. O pastor aceita um voto? Eu falo: do que, irmão? Depende. Que voto você quer fazer? Ah, eu estou desempregado faz muito tempo e eu creio que se o pastor orar, escute isso aqui que eu vou te falar. Pastor é um homem de Deus e se o pastor orar, Deus vai abrir uma porta de trabalho para mim. Sim, posso orar por você, irmão. Mas eu quero fazer um voto e eu quero dar uma oferta de R$100. Eu quero fazer esse voto para que Deus abra a porta. Eu posso fazer? Não. Não. Mas por que o pastor não vai aceitar? Não. Por que, pastor? Porque está errado. Deus não quer teu dinheiro. Falei: eu vou te ensinar a fazer um voto decente. Você quer fazer um voto direito? Vou te ensinar a fazer o voto. Você quer fazer o voto? Ele disse: quero. Falei: você é minha ovelha? Não, eu não tenho ainda uma igreja. Então primeiro você tem que ser minha ovelha, porque senão eu não tenho autoridade. Escute, pastor que está me ouvindo, escute isso. Se você não é minha ovelha, eu não tenho autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, para você porque a Bíblia diz que não se reconhece uma árvore senão pelo seu fruto. Então, se você não é meu fruto, você precisa ser fruto da minha árvore. Então, você quer ser crente da minha igreja? Quero. Então, eu vou orar, vou trazer você primeiro na comunhão da igreja. Orei, trouxe a pessoa na comunhão da minha igreja. Amém? Agora você é minha ovelha? Muito bem. Então, eu vou orar e a bênção que está sobre a minha vida, escute, pastor, isso. A bênção que está sobre a minha vida vai descer sobre a sua vida agora, porque a Bíblia diz que eu não posso te dar aquilo que eu não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar. Então eu vou orar por você, vou te abençoar e Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. Você entendeu? Entendi, pastor. Orei, abençoei a pessoa. Eu disse: o seu voto vai ser o seguinte: quando você começar a trabalhar, só quando você começar, e você receber o teu primeiro salário, você vai devolver o seu dízimo na igreja. Esse é seu voto. Esse é um voto de crente. Você aceita? Aceito, pastor. Então nós vamos fazer esse voto. A partir de hoje você está debaixo da minha autoridade. Você não tem necessidade nenhuma de dar dinheiro para a igreja, porque a igreja não precisa do seu dinheiro. Entendeu? Não precisa do seu dinheiro. Essa igreja é próspera, não precisa do seu voto, do seu dinheiro, nada. E aí você vai cumprir com Deus aquilo que Deus chamou e disse que você deveria fazer. Mas você também não tem obrigação. Entendeu? Entendeu, pastores? Estou ensinando vocês. Quer ter uma igreja próspera? Entra pela porta, irmão. Entra pela porta. Estou ensinando vocês. Quer ter uma igreja próspera? Para de enganar as pessoas. Ensina as pessoas a fazer da maneira correta.
Esse é o jeito certo e bíblico, neotestamentário. Não tem outro. Entendeu? Não tem outro. Ah, pastor, nós vamos fazer uma campanha de prosperidade. Campanha de prosperidade não existe na Bíblia. Não existe. Pastor, mas na Bíblia tem campanha? Tem. Os irmãos deram 7 voltas nas muralhas de Jericó para ela cair. 7 voltas, 7 dias. É uma campanha. Tem na Bíblia? Tem. Claro que tem. Mas era uma campanha de oração e adoração para obter um resultado lá na frente. Certo? Então existe, pastor, a campanha da prosperidade, que daí eu vou lá e vou dar uma parte do meu aluguel e eu vou ganhar uma casa? Não. Não tem. A gente olha para o Velho Testamento, e só está escrito no Velho Testamento, não está escrito no Novo. Então a gente olha para o Velho Testamento como um espelho. E Davi disse assim, porque o Senhor, na consagração do templo em Jerusalém, não aceitará voto que não venha de um voluntário coração. Então o seu voto, Deus só aceita se vir de um voluntário coração. Então não existe voto direcionado. Vou dar um exemplo. O cara chega na igreja e diz assim, irmão, Deus disse para mim que tem que fazer um voto aqui de R$500 e quem fazer... Não existe isso na Bíblia. Isso é mentira. Ah, eu tenho uma Bíblia aqui de R$900 de batalha espiritual. Você vai comprar e vai vencer a batalha. Mentira. Ele está enganando você, vai tomar teu dinheiro. Ah, você vai trazer a tua oferta, vai queimar na fogueira santa. Mentira, ele está roubando você. Mentira. Não tem na Bíblia isso. O que tem na Bíblia é Mateus 23, onde o Senhor disse que você deveria, veja, deveria devolver o seu dízimo. Ele não fala que você é obrigado. Você deveria fazer. Atos 4:30 em diante. E os irmãos todos, vendendo os seus bens, as suas fazendas, as suas casas, devolviam o preço, colocando o valor aos pés dos discípulos e eles distribuíam na igreja conforme a necessidade do povo. Existia dízimo, sim. Existia dinheiro, sim. Era dado na igreja, sim. Mas sempre voluntariamente. Ninguém faz nada por obrigação no Novo Testamento. Você não é obrigado. Entendeu? Souza Pereira de Souza, Velho Testamento. Nós estamos falando exatamente sobre isso. Tá? Então preste atenção que nós já vamos chegar aqui no Velho Testamento onde eu quero trazer para vocês. Tá? Continua comigo o verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Continua o verso 5. Preste atenção, escute isso aqui. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando nós somos direcionados por Deus, a nossa capacidade vem de Deus, porque nós não temos muitas vezes a capacidade de pensar, de discernir, de entender determinadas coisas, e esse discernimento, esse entendimento, essa capacidade só vem através do Espírito Santo. Sim, irmão, o dízimo também é voluntário. Você não é obrigado e o dízimo não faz parte da tua salvação. Ok? Ponto. Não faz. Tá? Não faz. 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo. Escute o que está escrito aqui. Leia comigo o verso 6. Por favor. Leia comigo. Eu quero que você leia junto comigo. Tá? Junto comigo, a irmã Lloyd Francisca está perguntando o seguinte: igreja virtual é verdadeira, aceita por Deus? E o templo, que é a casa dele? O templo somos eu e você, irmã. O templo não é de paredes humanas, de casas humanas. Jesus disse: chegará o tempo em que não adorarás, nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali ele estará. Quer você goste, quer você não goste, isso é a Bíblia. E nós estamos reunidos aqui ó, em 2005, 6, 5, 15, 14 mil pessoas. É suficiente para você? Para ter comunhão? Ou você acha que nós não temos comunhão? O que você acha? Quando o apóstolo Paulo enviou isso aqui, era uma carta para as igrejas. Então, se o apóstolo Paulo não estivesse na igreja, comandando a igreja, tudo isso aqui é heresia para vocês. Né? Mas cada um com o seu cada um, né?
problema é que tá cheio de pastor, de pastora aí, né? Querendo defender seu dinheiro e não segue o que a Bíblia diz. Por isso que eu tô aqui para ensinar você, para você parar de ser enganado. Nós somos a igreja. Deus jamais habitou em templo feito por mãos humanas. Jamais habitou. Por isso tem os levitas. A Bíblia diz que o louvor, a palavra levita, diz assim, aquele que traz ao templo a presença do Senhor. Deus não mora, Deus não habita, Deus habita no céu. Deus não mora na igreja. Deus vem na igreja quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Você tem que aprender. Isso é palavra no grego, né? Habitar não é morar. A palavra Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não mora lá. Deus mora no céu. E Deus desce aonde estão os adoradores reunidos em nome do Senhor. Pode ser só 2 ou 3. Imagina aqui que a gente está em quase 15 mil pessoas estudando a Bíblia. Se você mostrar para mim aonde tem um outro estudo bíblico que tem tanta gente, né? Um outro culto de oração onde tem tanta gente. Então a igreja virtual veio para ficar, irmão, e ela não vai embora nunca mais, foi Deus que trouxe. E ela vai crescer muito, e não só a nossa, muitas outras. E muitas igrejas físicas vão desaparecer. Eu estou falando isso aqui faz muito tempo, não é agora. Não é agora. Porque esses ladrões que estão espalhados por aí só para roubar o dinheiro das pessoas vão acabar, porque o povo vai abrir os olhos, o povo vai acordar. Entendeu? O povo vai acordar, irmão. Já tem muita igreja fechando pelo Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque não tem condições de grana para pagar, porque é muito dinheiro, é muita ostentação, é muito mármore, é muito ouro, é muita riqueza dentro da igreja. Vai acabar isso aí, irmão. Isso aí vai acabar. Entendeu? Vai acabar. Jesus pregava no meio do mato, debaixo das árvores, em cima das pedras. Jesus nunca ficou dentro da igreja pregando, ele ia no templo ensinar os judeus. Então acorda, irmão. Esse tempo aí está acabando. Nós temos igreja física. Nós temos igreja física. Eu não sou contra a igreja física. Muito pelo contrário. Eu sou um biblicista. Agora, você dizer para mim que a igreja virtual não tem base bíblica, você é um analfabíblico. Você tem que aprender a Bíblia. Né? Veja, vamos continuar. O qual 6 nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, o apóstolo Paulo traz aqui primeiro raciocínio bíblico, tratando sobre a morte do Velho Testamento, que é a letra, a lei. Certo? Que é a lei. Então, tá cheio de adventista aí falando sobre a lei. Já tem gente falando da lei aí, ó. Tá? Então, o nosso ministério é o ministério do Espírito, não da letra. Ele continua no 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra... Irmão, eu pergunto para você aqui, aonde é que tem pedras que foram gravadas com letras? Não são os 10 mandamentos? Responde para mim. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Aonde tem pedras onde foram gravados testamentos? Responde para mim. Sim ou não? Agora veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Veja, não sou eu que estou ensinando uma coisa que está num... Eu estou lendo a Bíblia para você. Veja como as pessoas mentem para você. Veja como as pessoas mentem para você. Tá? Primeiro ele começa no 6 dizendo, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Jesus nos fez capazes de ser ministros, olha o verso 6, de um novo testamento, não da letra. E ele vai dizer do qual letra ele está falando. Tá? Ele vai dizer da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, de quem ele está falando, irmão? Presta atenção no que a Bíblia está falando. Atenção você aí, teólogo, presta atenção no que a Bíblia está falando, porque nunca ninguém te ensinou isso, né? Presta atenção no que a Bíblia está falando.
Olha aqui. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar nos olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Eu vou abrir um parênteses para te explicar isso aqui. Moisés, quando entrava na tenda, no tabernáculo, escute aqui, a Bíblia diz que ele se ajoelhava diante da arca de Deus e o seu rosto brilhava. Amém? Brilhava. Então, para as pessoas não serem ofuscadas pelo brilho de Deus que estava no rosto de Moisés, ele colocava um véu. Ele colocava um véu na frente. Certo? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. De maneira que os filhos de Israel não podiam olhar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória que estava sobre o rosto de Moisés era transitória. Por que transitória? Porque Moisés ia morrer. Porque Moisés era homem carne. Moisés não era Deus. E ele estava ensinando os caras a não idolatrar Moisés. Que Moisés não era Deus. Então ele dizia, a glória de Moisés era transitória. Preste atenção no que a Bíblia está falando. A glória de Moisés era transitória. Preste atenção. Tá? Preste atenção. A gente está lendo 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Agora a gente vai para o 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está falando, se a glória do homem que se manifestava em Moisés, que era transitória, era grandiosa, ele disse, como não será maior a glória do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, crente? Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus agora. Você perdeu a oportunidade. A glória do Espírito Santo é maior do que a glória da lei. E ele continua. Verso 9. Preste atenção. Siga a linha. Siga a linha. Preste atenção. 9. Por quê? Vírgula. Presta atenção. Vamos interpretar o texto. Por quê? Vírgula, verso 9, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, que ministério da condenação? Do Velho Testamento, onde qualquer lei que você violasse, você era condenado. O Velho Testamento é o ministério da condenação. Então ele disse, porque se o ministério da condenação foi glorioso, vírgula, respira, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Que justiça? A justiça de Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Você está conseguindo entender? O pastor está indo devagar. O pastor está indo devagar para você entender. Você está conseguindo entender? Ele está falando que se o ministério de Moisés, de tábuas de pedra, dos 10 testamentos, dos mandamentos, foi glorioso, é muito maior, é muito melhor, é muito maior o ministério de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo foi muito maior que Moisés. Mas para o povo judeu, Moisés é maior que Jesus Cristo. Por isso, eles são judeus e não cristãos. Ok? Por isso, eles são judeus e eles não são cristãos. Porque para eles, Moisés foi maior e mais importante que Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando que Jesus é maior e mais importante que Moisés. Certo? Vamos mais para frente um pouquinho? Tá? Então, olha o verso de número 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa da excelente glória. 11. Porque
se o que era transitório, ele está falando de Moisés, transitório, nasceu e vai morrer. Ok? Ele está falando de Moisés aqui, ó. Se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. Quem é permanente? Jesus, aleluia, porque ele vive e reina hoje e sempre. Jesus Cristo vive e reina hoje e sempre, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que está sobre todos os nomes, um nome excelente, bendito, maravilhoso, Deus tremendo e poderoso. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Entendeu? O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho e o Novo. A lei e a graça. A lei e o Espírito. O ministério da condenação, o ministério da salvação. Ele está fazendo aqui uma alusão aos dois. É tão claro isso. Eu estou te ensinando porque eu quero que você aprenda. Que quando um adventista vir falar com você, você vai mostrar isso aqui e pedir para ele explicar o que é isso aqui. Quando um testemunha de Jeová vir conversar com você, você lê esse texto aqui para ele. Quando ele falar que Jesus não existe. Quando ele falar que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Entendeu? Tem que aprender a Bíblia, irmão. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Que você não é judeu, que você não precisa... A gente tem um menorá na nossa igreja, eu acho bem lindo. Menorá é aquele castiçal, 7 velas, ele representa os 7 Espíritos de Deus. Eu acho legal, nós temos um lá para decoração. Mas não para adorar, a título de idolatria, não para vender bênção para os outros. Tá? Vamos continuar o texto aqui, porque tem mais mistério aqui que está descendo. Olha, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente, que é Jesus. 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia em falar. Agora o 13, presta atenção. E não somos como Moisés. Escute aqui. E não somos como Moisés, segundo aos Coríntios, capítulo 3, e verso de número 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés colocou o véu para que as pessoas não vissem que ele estava envelhecendo. Entendeu? Nós não somos como Moisés, que usa um véu para esconder uma glória transitória. Escute isso, irmão. Olha o que a Bíblia está falando, que coisa mais extraordinária. Olha que coisa mais extraordinária, irmão. Escute esse aqui, eu vou continuar. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Lembra do coração endurecido de Faraó? Os seus sentidos foram endurecidos. Por quê? Ponto e vírgula. Ele explica por que foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu, escute, leia o que está escrito aí, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Opa, peraí, pastor, como assim? Onde é que está escrito na Bíblia que o Velho Testamento foi abolido? Aqui, crente. Aqui, ó. Onde é que foi escrito, pastor, que o Velho Testamento foi abolido por Jesus Cristo? Aqui, crente. Ó, leia a tua Bíblia aí, pelo amor de Jesus. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Para que esse espírito de Deuteronômio, de Levítico. Mas lá no livro de Levítico, irmão, foi abolido por Cristo. Nós vivemos numa nova aliança. Nós vivemos num novo pacto, irmão.
Nós não vivemos mais no velho, nós respeitamos o velho. O apóstolo Paulo disse que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. Então nós olhamos para o Velho Testamento para que a gente seja ensinado por ele. Entendeu? Então nós olhamos para o velho e a gente aprende causa e efeito. Os caras fizeram uma coisa, gerou isso. Fizeram isso, gerou aquilo. Mas nós não estamos mais debaixo desta lei. A lei não está mais imposta ao nosso coração. Então quando alguém vem com essa palhaçada, irmão, com essa mentirada teológica de dizer para você, mas lá no livro tal do Velho Testamento está escrito que você não pode marcar o teu corpo porque é pecado. Besteira! Aquilo é para o judeu, não é para você. Eu prego o Velho Testamento para te ensinar. Eu prego. Eu gosto do Velho Testamento, eu amo o Velho Testamento. E ele serve para mim como instrução. Posso, Valdelice? Claro, é 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o 18. É o capítulo 3 inteiro do segundo livro aos Coríntios. Eu amo o Velho Testamento, irmão. Eu amo a história, mas é história. É Deus, claro. Mas as práticas do Velho Testamento foram abolidas. Até os 10 testamentos, eles não são mais para nós temos 2. Jesus veio e deixou 2. Deus, você vai abandonar os 2 para guardar os 10? Você tem que aprender. Quando Jesus disse, honra o teu pai e a tua mãe, não peque, não furte, não mate, ele disse assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele está colocando todos num só. Ame a Deus acima de todas as outras coisas. O Novo Testamento só tem 2 testamentos, 2 mandamentos, não tem mais. É só 2. Só que esses 2 englobam toda a Bíblia. Entendeu? O resto não é para você. Por que o Novo Testamento inteirinho não fala do sábado? Você já percebeu isso? Que toda vez que alguém dentro da Bíblia, fala sobre os mandamentos, eles não falam para você guardar o sábado no Novo Testamento? Você já prestou atenção nisso? Não tem o sábado no Novo Testamento. Só o adventista que acha que tem. Não tem, irmão. Não pode comer carne de porco. Tem isso no Novo Testamento? Não. Não pode beber. Tem isso no Novo Testamento? Não. Não pode fazer tatuagem. Tem isso no Novo Testamento? Não. Eu não posso mentir. Mas eles, irmão Robert, escute aqui. Eu já falei sobre o dízimo aqui, você não prestou atenção no começo. O dízimo está no Novo Testamento. É só você ler Mateus 23, 23. Isso não é uma prática do Velho. Iniciou-se antes do Velho Testamento. O dízimo não é judaico, o dízimo começou com Melquisedeque, você tem que observar bem a Bíblia. Entendeu? A diferença é que no Novo Testamento o dízimo não é obrigatório, ele é voluntário. Não, Graciane, tatuagem não é pecado. Não tem isso na Bíblia no Novo Testamento. Entendeu? Então não fica achando que porque você tem tatuagem, você não pode servir a Jesus. Pode sim. O que eu ensino é o seguinte, é que você deve cuidar. Pastor, mas eu gostaria de fazer uma tatuagem. Eu posso? A Bíblia diz que você pode. Você tem livre-arbítrio. Pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Eu prefiro não fazer. Eu não faço. Mas se você quiser fazer, você pode. Agora, você tem que cuidar com aquelas tatuagens tribais que você não sabe o que significa. De repente, pode ter alguma coisa espiritual ali. Então, tem que cuidar. Entendeu? Grace, a Bíblia não fala de bebida forte no Novo Testamento, Grace Mary, tá? Eu vou dizer mais para vocês, Jesus era acusado de ser beberrão, porque ele tomava muita Coca-Cola, irmão. Jesus disse, veio João Batista que não bebia e não comia, e vocês disseram, tem demônios. Aí vem o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um comilão e um beberrão. Irmão, leia a Bíblia. Entendeu? Leia a Bíblia. Olha, a irmã Mia está dizendo assim, ó. Ele fala que é o resumo dos 2 mandamentos. Ele não anulou. Veja, a irmã Mia, eu acho que ela deve ter problema de audição, né? Ou ela tem problema de visão, porque ela não leu o que está escrito na Bíblia que eu acabei de falar para você. O apóstolo Paulo disse que o Velho Testamento foi abolido. Leia a Bíblia, irmã, e para de falar o que você acha. Entendeu?
Olha a irmã Ana Maria de Fonseca. Deus não se agrada da tatuagem. Irmã, leia Apocalipse 19, onde está escrito que quando Jesus descer, sentado num cavalo, na sua coxa direita vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De certo, alguém obrigou ele a escrever isso, já que ele não se agrada, né, irmã? Vamos ler a Bíblia, gente. Aqui somos biblicistas. Nós não somos religioso. Religião você guarda para você ir lá, quando você vai na tua igreja, aí você guarda lá. Aqui não. Aqui é Bíblia. Jesus, quando desceu do céu, tem na sua coxa direita, do lado de dentro, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os 144 mil homens de Deus, Apocalipse, irmão, vão ter escrito na sua testa o nome do seu Deus. Escrito com o quê? Com bique, irmã. Acorda, gente. Para de vir aqui para falar o que você acha. Que não é lugar de você falar o que você acha. Que é lugar de você ler a Bíblia. Tá? Eu estou ensinando vocês a Bíblia. Eu não estou falando para você que eu acho. Quem disse para você, Kézia Lima, que Apocalipse é espiritual e não é natural? Quem falou para você? Aonde está escrito isso na Bíblia? Isso é seu entendimento. O nosso é Bíblia. Está escrito na Bíblia, é Bíblia. Né? Ah, é uma alegoria. Quem disse? O teu pastor que ensinou para você? Isso é a axologia, irmão. Entendeu? A axologia destrói vocês. Para de achar. Leia a Bíblia. Entendeu? Leia a Bíblia, irmão. Por favor. Será que Jesus escreveu o teu nome na sua mão com uma caneta Bic? É isso? Para de achar. Você não tem que achar. Ah, mas eu acho. Não, irmão. Não ache nada. Se você achar não é teu, devolva. Para de achismo. Axologia. Inventologia. Leiam a Bíblia. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia para vocês. Eu não tenho tatuagem. Não fiz tatuagem e não vou fazer tatuagem. E por isso eu não estou defendendo a mim mesmo. Estou só te ensinando a Bíblia. Eu não bebo nada que tenha álcool. Nada. Mas eu não posso dizer que beber é pecado porque Jesus bebia. Então quando você fala que beber é pecado, você está dizendo que Cristo pecou. Então acorda. Acorda, irmão. Deixa de ser um herege. Para de falar bobagem. Eu ia falar merda, desculpe. Falar bobagem. Certo, irmão? Então vamos aprender o que a Bíblia diz. Olha o que está escrito aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Agora escute aqui, ó. E até hoje, olha o verso 15 que eu quero terminar. Preste atenção. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Você está aprendendo? Você aprendeu? Ou distraído? Você aprendeu o que está escrito aqui? 15. Escute aqui. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui no que a Bíblia está falando, porque agora eu não sou uma mula, mas eu vou dar um coice em você que está defendendo o Novo Testamento. 16. Mas quando você se converter ao Senhor Jesus, o véu vai ser retirado dos teus olhos. Tá aqui, mano. Toma essa aqui, distraído. Mas quando você se converter a Cristo, o véu do Velho Testamento te será retirado. Está escrito aqui, irmã. Acorda. Leia a Bíblia cristã. Acorda. Olha o que a Bíblia está dizendo, pelo amor de Jesus. Como é que vocês não leem a Bíblia? Aprende, irmão. Aprende o que a Bíblia está falando. Eu não estou aqui para querer ser o dono da verdade. Não, mas a Bíblia é a dona da verdade. Entendeu? Irmã, vinho no tempo de Jesus tinha álcool? O que você acha? O que você acha? Que se tinha álcool, se não tinha álcool? Eu posso mostrar um texto bíblico para a gente encerrar, para ver se o vinho no tempo de Jesus tinha álcool ou não? Posso mostrar? Vamos em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá, capítulo 11,
no verso 17, eu quero mostrar para vocês na ministração do apóstolo Paulo na Santa Ceia. Vamos, que tem muita gente que o vinho, diz que o vinho do Velho Testamento não tinha álcool. Irmão, eu vou ensinar você uma coisa que eu sei que tem muita gente que não sabe, então eu vou te ensinar. Quimicamente, quando você pega o suco de uva e fermenta ele para ele virar álcool, quando quebra a molécula, gera álcool. Então não existe vinho sem álcool. Nunca existiu e nunca vai existir. Então isso é conversa fiada. Tá? Então presta atenção, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Dissensões na ceia de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Escute aqui. Escute aqui. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Opa, pastor, mas como é que os caras se embriagam tomando Santa Ceia? Pera aí, quem é que contou essa heresia? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmão. Abre o teu olho, cego. Ô cego, abre o teu olho. Acorda. Acorda, a Santa Ceia, meu querido irmão, era com vinho, e vinho tem álcool. E está escrito na Bíblia. Acorda, no Novo Testamento. Para de falar bobagem. Para de ouvir essas heresias. Para de ouvir essas heresias dos seus pastores que mentem para você em cima do púlpito, dizendo que o vinho utilizado por Jesus não tinha água. Mentira! Leia o resto do versículo 19, irmão. No manto e na coxa. Leia o resto, irmão. Não leia só metade, leia o resto. Senão você está cortando uma perna do texto. Veja o que está escrito. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Embriaga-se com o vinho que era servido na ceia. Ponto. Pastor, mas então quer dizer que eu posso tomar cachaça? É melhor não. Melhor você não beber. Faça como eu. Eu não bebo. Eu não bebo. Nada que tenha álcool. E é melhor que você também não beba. Mas dizer que beber é pecado é uma heresia. Entendeu? Heresia. Eu tô lendo a Bíblia para você. A irmã Eli da Ruda diz que eu sou maluco. Por quê? Porque eu leio a Bíblia? Porque eu ensino a verdade para você? É isso? Eu não bebo, irmão. Eu não bebo. Nada que tenha álcool. Então eu não estou defendendo a bebida. Mas se você quiser beber, não é pecado. Desde que você não fique embriagado. Se você ficar embriagado, você peca. Então não pode ficar bêbado. Se você ficar bêbado, você está pecando. Eu não gosto de beber nada que tenha álcool. Então eu não bebo. Amém? O álcool diminui a tua espiritualidade. Você quer ser um crente espiritual, quer ser cheio do Espírito Santo, não consuma álcool. Tá? Um conselho. A Bíblia diz que o pastor dirigente de igreja não beba. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que o diácono beba pouco vinho. Né? E o presbítero não beba. Que o diácono e as mulheres, leia a Bíblia, irmão, bebam pouco vinho. Mas que os presbíteros não bebam. Então, eu não recomendo que você beba, mas eu não posso mentir dizendo que beber é pecado. Eu sou do diabo. Se eu mentir, eu sou do diabo, então eu não posso mentir. Entendeu?
Então, a gente precisa ter consciência, boa consciência. Isso confronta a religiosidade das pessoas. O crente não pode ser religioso, ele tem que ser biblicista, tá? Biblicista. A bebedeira é pecado igual a gula. Bem lembrado, Lose Canon. Porque tem muito irmão, muita irmã aí que fala que não bebe, mas come igual um desesperado. Isso é pecado também. Tá? Então, nós estamos, Adriana Barreto, congregando numa igreja. Você está aqui, congregar é estar junto participando do culto. Você está congregando numa igreja. Ok? Então, tudo tem moderação. Tá? Sejamos, olha o sal. Sal demais é pecado. Sal de menos é pecado. Tem que ter moderação. Em tudo seja moderado. Amém? Beleza, galera? Mais um ensino, né? Mais um ensino. Vamos ler, vamos terminar de ler o texto. Diz assim, ó: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Mais uma, né? Mais uma lição aprendida. Amanhã a gente vem de novo, vamos aprender outra, tá? À tarde, provavelmente o pastor vai fazer a live na rua, porque a gente vai hoje, vai ter um culto fora hoje, né? Hoje vai ser fora, vou levar meu pau de CF, meu telefone, e nós vamos fazer a live na rua hoje à tarde com a camisa do Brasil, bandeira do Brasil, tá? Falando, andando no meio do povo, tá legal? Beleza? E a gente vai caminhando e cantando e seguindo a canção, tá? Vamos caminhando, cantando e seguindo a canção. É para isso que a gente está aqui hoje, para aprender a palavra de Deus, né? De manhã a gente vem aqui para ler a Bíblia. Tem gente que gosta de estudo bíblico, né, irmão? Ah, eu vou te dar um estudo bíblico. Tem que estudar bastante, irmão. Comer bastante feijão para você discutir Bíblia com o seu pastor. Quem sabe, né? Eu posso convidar você para um fórum teológico, onde o pastor participa com grandes pastores. Aí você vai passar vergonha, já vou te avisar, né? Porque você tem que conhecer a Bíblia. Não entendimento, nem livro, nem essas coisas. Não gostamos dessas coisas. Nós gostamos de Bíblia. Por isso somos biblicistas, né? Então vamos para frente, deixa eu orar por você, feche seus olhos aí que a gente vai orar aí, irmão. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do teu nome, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, Deus, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor venha abrir os olhos do povo, que o Senhor venha abrir os ouvidos do povo, que o Senhor venha abrir o entendimento das pessoas, para que todos possamos aprender e compreender com o Senhor. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Um beijo para todo mundo. Tchau, até depois, 2 horas a gente tá aí. Vão com Deus. Tchau, tchau, irmão.